Esta semana, João Miguel Tavares declara-se macumbado, embora não deva nada ao general Nhaga. Pedro Mexia sente-se drone e Ricardo Araújo Pereira confessa-se presidencial, porque quem se mete com ele leva. Está reunido o Governo Sombra. Ora bem, sejam bem-vindos no final de uma semana com drones perigosos, acusações de bruxaria, armas roubadas e um momento inédito de solidariedade. Havemos de falar de tudo isso neste Governo Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro do PUM. Sente-se com qualidades especiais para tutelar a flatulência, João Miguel Tavares? Mas com certeza, Carlos. Nós já temos este programa há tantos anos, não é? Há muitos anos. E nunca tínhamos tutelado a flatulência, parece-me a mim. Agora é a altura, não é? É uma falha. E não é o pior tema que já tratámos aqui. É capaz de não ser. Antes de irmos ao pretexto propriamente dito que levou o João Miguel Tavares a escolher esta pasta potencialmente mal cheirosa, e como sei que o Ricardo Araújo Pereira tem uma especial apetência por palavras... Ah, bom. Por palavras... Gostava, Ricardo, que nos dissesse se vê nuances semânticas entre vocábulos como o pum, escolhido pelo João Miguel Tavares, a bufa, o traque, o flato ou o peido. Oh, Carlos, muito obrigado. Ainda bem que me faz essa pergunta. Eu vejo, quer dizer, toda a gente vê, não é? Nuances que não são semânticas, diria eu. Se calhar até podem ser. Podem ser, sim, podem ser. Pensando bem, podem ser, mas... Fónicas. Sim, não, porque as palavras têm... Algumas são onomatopeicas, digamos, não é? Portanto, é óbvio que é... Talvez, eu gosto de acreditar, gosto de viver num mundo em que, de facto, as pessoas adequam com algum rigor o vocabulário à realidade, não é? O traque tem que ter som. Exato, digamos, ao referente, e então aí há de haver uma diferença entre uma bufa, não é? Está mesmo a dizer, e um traque, por exemplo, não é? Só pelo... Faz lá a bufa outra vez. Não é? Em princípio, e eu admito que pessoas... Nunca tinha pensado nisso. É o gênio da língua. Sim, Nunca tinha pensado em... que pessoas até... Sim. Dessa maneira. Pessoas até se engalfinhem dizendo já é a segunda vez que deste uma bufa. Pronto, desculpa, não foi. Não foi. Foi claramente um traque. E, portanto... É qualquer coisa de potencialmente assassino na bufa. Pois talvez porque tem um caráter silencioso, não é? Sim. É possível que sim. É um silenciador acoplado. Mais à frente, o João Miguel vai falar sobre este tema, foi ele que o escolheu e bem. Devo dizer, atenção, sem nenhuma ironia, escolheste bem o tema. Muito obrigado. Mas mais à frente eu gostaria de me pronunciar sobre ele, porque é de facto extraordinário para mim que se tenha perdido algum tempo esta semana a refletir um pouco sobre se é ou não legítimo que um artista, a meio de uma música, faça um à parte. Bom, o ministério escolhido pelo João Miguel Tavares é o Ministério do PUM e a razão para a escolha é a polémica gerada por Salvador Sobral durante a atuação no concerto de solidariedade com as vítimas de Pedrógão Grande, no Mel Arena. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Vou mandar um peido a ver o que é que acontece. Salvador Sobral acabou por não cumprir a promessa, pelo menos que se tenha percebido. Sim. E continuou a amar pelos dois no Mel Arena para uma plateia de 14 mil pessoas, entre as quais o Presidente da República, que foi acompanhar o Pedro Mexia naquela noite. O brado que este momento deu justificou-se,
João Miguel Tavares. Eu acho imensa graça este momento. Imensa graça, sendo que ao mesmo tempo eu sofro com Salvador Sobral. E isso parece-me o caso mais interessante aqui. É evidente, se me perguntarem, foi muito adequado naquele contexto específico de pessoas que estavam a cantar por solidariedade para com as vítimas dos fogos. Era ainda por cima, com o ventania que se fez sentir naquela altura, era a altura certa para falar em peido? Eu diria que não. Foi um peido inconveniente? Foi um peido inconveniente. Mas há os convenientes. Pois é isso. Há os convenientes. Num concerto dele, provavelmente, poderia ter sido mais conveniente. Agora, eu fico triste das pessoas não verem claramente aquilo que se está a passar na cabeça do Salvador Sobral, porque para mim é muito evidente, desde que ele ganhou o Festival da Eurovisão. Há uma espécie de acumular de angústia, da angústia do artista, com a qual eu simpatizo genuinamente. Quem o criticou alega que ele foi arrogante. Eu não acho nada que ele tenha sido arrogante. Porque estava a dizer ao público que era um conjunto de carneirada que estava ali, que aplaudia. Ele claramente sente isso, não é? Porque o Salvador Sobral sente que não faz qualquer sentido, claramente ele sente isso, não faz qualquer sentido a fama que ele conquistou a uma velocidade estratosférica por causa de uma canção, e de uma canção que eu acho que ele sente que nem sequer o representa artisticamente. O Salvador Sobral tem projetos paralelos que não têm nada a ver com o Amar pelos Dois, e claramente ele até hoje em dia, quando dá concertos, há ali quase uma esquizofrenia entre um repertório que não tem nada a ver com o Amar pelos Dois, milhares e milhares de pessoas que parece que levam com aquele repertório só à espera do Amar pelos Dois, e aquilo evidentemente comporta uma dimensão trágica para um artista que quer ser sério. E portanto há ali um homem a fervilhar por dentro. Não é? E como nós sabemos, quando começamos a fervilhar por dentro, às vezes é isso mesmo, quando nós estamos a fervilhar por dentro, apetece-nos soltar gases. E é exatamente isso que o Salvador Sobral está a sentir hoje em dia. E isso é muito claro. E portanto isso, no meu caso em particular, provoca-me uma grande empatia em relação a ele. Eu percebo aquilo que ele está a dizer e até tenho alguma pena por aquilo que ele está a sentir. Porque é genuíno. E aquilo foi uma boca um bocadinho foleira de um artista genuíno. E eu, diante disso, eu pelo menos tiro o meu chapéu. Entendeu a frase do Salvador Sobral, aquele momento no Mel Arena, como um desabafo ou como uma provocação, Ricardo Araújo Pereira? Eu entendi como uma piada. Uma piada de um miúdo que está na sequência de apitar com a boca. Atenção. Ele está a apitar com a boca e ouve-se alguém a fazer a propósito dele ter apitado com a boca. E ele diz não é alguém que também apitou com a boca. Sim, está bem. É apitar pelos dois? E o rapaz diz uma piada e nisto uma boa parte do país examina o que é que significa, submete a um escrutínio hermenêutico uma coisa que o rapaz disse no meio de uma música. Não era a destratar o público, a carneirada que estava a aplaudi-lo? Eu acho que era só uma piada. Pode ter, se calhar saiu mal, ele até acha que saiu mal, pelo visto ele diz, se calhar... Falo duas vezes antes de pensar. No meu tempo, isto, devo dizer, não valia um peido. No meu tempo... Mas nós temos que começar pelos grandes temas, certo, aqui no Governo Sombra. No meu tempo, não se gerava um bufagate, porque um miúdo resolve, a meio de uma música, dizer sim senhor, até gostaram disto, sim senhor, apitei com a boca e aí gente está a tirar-me sutiãs. Sim senhor, vou experimentar outra coisa. Não se teria gerado uma coisa destas sobre... Mas foi do Marrocos. Eu não consigo. Tenho muita perplexidade relativamente à profunda reflexão que se fez esta semana sobre bufas, sobre posições apaixonadas contra e a favor. Eu sou contra esta bufa porque tenho realmente muita dificuldade. Ele no dia seguinte pediu desculpas, justificou-se aquele pedido de desculpas, Pedro Mexia? É a parte que eu simpatizo menos, é ele pedir desculpa, confesso, tudo isso. Porque eu concordo basicamente com o que o João Miguel disse. Acho que ele tem uma atitude de quem... Há muita gente que lida mal com o sucesso.
E há muitas maneiras de lidar mal com o sucesso. Ele tem lidado com o sucesso e foi logo quando ganhou a Eurovisão. Já não me lembro o que é que lhe disseram, o que é que lhe deram, que ele disse que valia mais que o troféu que tinha na mão. E, portanto, ele basicamente... Foi o Caetano, as palavras de Caetano. Foi as palavras do Caetano, exatamente. Ele disse, vale muito mais que esta coisa que me deram. E, portanto, ele desde o princípio tem tido uma estratégia de desvalorizar e de achar que, no fundo, aquela vitória, aquele sucesso e aquela popularidade são equivocadas e partem de uma coisa que ele não valoriza assim tanto. Ele já tinha, por causa dos projetos paralelos, ele tinha sido entrevistado no 5 para a meia-noite. Eu, apesar da liberalidade da linguagem, não vou reproduzir o que ele disse no 5 para a meia-noite, mas perguntaram-me o que é que acontecia se lhe pedissem para cantar o Amar pelos Dois num concerto desse projeto que ele tem, que se chama Alexander Search. E ele aparece de forma completamente anónima, diz que foi agora lançado, não aparece o nome dele em lado nenhum, não aparece a cara dele em lado nenhum, o que é muito representativo desse quase desejo de respondeu, ele, com uma linguagem mais colorida, disse que mandava o público passear, que não foi isto que ele disse, naturalmente. Parou. Exatamente. E, portanto, basicamente, já houve vários momentos em que o Ricardo utilizou já uma expressão noutro contexto, que é o estomacagandismo, que tem tudo a ver, aliás, semanticamente com este tema, que é, há pessoas que estão nas tintas e ele, de facto, não se policia muito naquilo que diz. Ele já disse várias coisas que podem parecer arrogantes ou malcriadas, aquela coisa, aquele momento em que ele está na conferência de imprensa e não se lembra de uma palavra em inglês e também lhe sai um palavrão. E, portanto, há um lado de naturalidade que, por ser tão raro e por ser tão... também isso que o faz e por ser tão genuíno, e que ele é uma personagem, independentemente do que as pessoas achem sobre ele enquanto artista em geral, a canção concreta que ganhou, ele é uma personagem, ele é uma figura, não só artística como mediática, diferente de todas as outras, e portanto também tem um comportamento, em alguns aspectos. Eu estava lá no concerto, achei graça. Bem acompanhado. E achei graça e sobretudo achei absolutamente claro que o concerto não era sobre ele, claro que era um concerto de solidariedade com vítimas de incêndio, claro que não é elegante mas eu acho que nós estamos habituados a dar uma certa margem de latitude ao que os artistas fazem. Estamos aqui, antes de entrar para o estúdio, a falar sobre coisas que artistas portugueses fizeram em palcos. O Adolfo Luxúria Canibal cortou a perna uma vez, não é? Mas foi a dele. Foi a dele, claro. Bem, e aqui também era... Mas cortou a perna, mas não libertou gases. Então está bem. E portanto o que me parece estranho e já falei aqui muitas vezes sobre outros casos, que é a fase do pedido de desculpa. Porque uma coisa é uma pessoa que é muito certinha e um dia sai-lhe uma gafe daquelas voluntárias ou involuntárias, mas para a pessoa, não, desculpem, não devia ter dito isto, não sei de onde é que isto veio, essas coisas. Outra coisa é alguém que tem um comportamento, acho eu, para mim, agradavelmente desempoeirado e desalinhado, uma pessoa que faz pouco do seu sucesso, que até faz pouco, no certo sentido, do seu público, que pode ser questionável, mas eu pessoalmente acho graça, porque realmente as pessoas em geral gostam de paparicar o seu público, que é o seu ganha-pão. E, portanto, se a pessoa faz isso, pedir desculpa porque nas redes sociais e porque não sei aonde a reação foi adversa, parece-me estranho. Eu preferia, se é para manter o interesse da personagem... Levar aquilo até ao fim da linha. Ele diz, não, nós estamos nas tintas para o que as pessoas pensam. Porque eu acho que ele está. Eu acho que o que ele disse no concerto lhe saiu naturalmente e as desculpas são forçadas. E eu gosto mais da naturalidade do que da parte forçada. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do PUM. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Desastre. Para falar ainda da tragédia de Pedrógão Grande, Ricardo Araújo Pereira. Quer dizer, de uma subtragédia que é a tragédia pessoal de Pedro Passos Coelho, que não consegue abrir a boca sem beneficiar os seus adversários políticos. Passos Coelho foi ao Distrito de Leiria esta semana dizer que tinha conhecimento de casos de suicídio por falta de apoio psicológico na sequência da tragédia de há 2 semanas. Acontece que os tais suicídios não passavam de boatos. Passos Coelho foi ingênuo ou foi irresponsável? Eu acho que foi as duas coisas e ainda foi garganeiro. Que é o que, tendo em conta a matéria em debate, é um bocadinho inquietante. Os americanos têm uma definição para rotular certo tipo de advogados que é ambulance chaser, que é um tipo que anda sempre atrás da ambulância para ver se o senhor caiu, onde é que foi? Podemos processar alguém com... E o Passos Coelho fez aqui figura de perseguidor de ambulâncias.
a tentar capitalizar uma... Nem ambulâncias, neste caso, não é? Sim, exato. Carretas funerárias. Sim, está a perseguir carretas. Que é ainda mais grave do que perseguir ambulâncias. Sim, felizmente as carretas não existiam. Portanto, é uma dupla figura de parvo, que é trágica, porque, ainda por cima, a questão aqui é, o facto dele se ter metido neste buraco faz com que dá assim uma certa sensação de, olha, para ele precisar de se pôr com estas tretas, é porque o caso, tal como é, não é assim tão grave. E isso é falso. O caso é, de facto, muito grave. É incrível. Isto é um tiro no pé muito esquisito. A fonte da informação errada foi o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão, João Marques, que já foi presidente da Câmara de Pedrógão durante 16 anos e que agora volta a ser candidato pelo PSD. Sim, pois exato. E pelos vistos, superou-lhe isso ao ouvido. E o Passos Coelho pensou, isso é ótimo para eu arremessar. Faleceu gente, eu vou arremessar defuntos então à cara do António Costa. Assim que me apresentarem um microfone à frente. Não foi passado um mês, ou passado no dia seguinte. Não, foi... há alguém com um microfone, que eu tenho aqui uma ótima para dizer. Isso é uma... É muito estranho, não é? Saiu-lhe mal, claramente. Aliás, ele pediu desculpas nesse próprio dia. Mais um pedido de desculpas, Pedro Mexia. Neste caso, remediou o caso, o erro, com este pedido de desculpas, Passos Coelho? Bem, neste caso é um pedido de desculpas absolutamente exigível e era o mínimo que ele podia ter feito, porque, além do mais, a informação era falsa. Mas houve já que eu tenha escrito, o João Pedro Henriques no Diário de Notícias e outras pessoas também o disseram, isto era grave mesmo que fosse verdade. Mesmo que fosse verdade, era trazer o suicídio de alguém para a luta política. E o suicídio, como se sabe, é uma matéria muito melindrosa de tratar do ponto de vista até mediático. Há sempre todos aqueles cuidados para não propagar as notícias, etc. Muito menos como arma de arremesso. Como o Ricardo diz, é evidente que tem que ser pedidas... o que aconteceu é grave e, portanto, tem que ser pedidas responsabilidades políticas. E eu acho que o PSD, a oposição, está no seu papel a fazer isso. E até, talvez, pudesse ter feito até mais do que já fez. Agora... utilizar aquilo é que, na verdade, ao utilizar o argumento dos suicidas, ainda por cima um argumento que se revelou logo ali falso, depois aquele momento penoso em que ele olha para o lado e diz, mas não está confirmado. Esse momento que eu acho que vai perseguir durante algum tempo vem no sentido de uma série de afirmações que o Pedro Passos Coelho fez ao longo dos anos, nomeadamente enquanto Primeiro-Ministro, que, justo ou injustamente, mas às vezes o que soa é o que é, sempre soaram como insensibilidade social. Ou seja, perante vários dramas humanos, nomeadamente da imigração, do desemprego, etc., Pedro Passos Coelho reagiu com umas frases muito frias ou muito secas, que soaram sempre muito mal. Há pessoas que dizem, bom, ele fala sem eufemismo, vai direto ao assunto, mas eu gosto de alguns eufemismos no responsável político porque tem a ver com alguma sensibilidade para as pessoas que estão a sofrer. Ir buscar um suicídio, mesmo real, era trágico nesta circunstância. Suicídios que não ocorreram, foi absolutamente... E num momento, assim, além de... Quer dizer, há a confluência entre a pessoa mais sortuda do mundo, que é António Costa, e a pessoa mais trapalhona do mundo... A ex-pessoa mais Vamos ver. Justamente, em que medida, João Miguel Tavares, é que esta argolada de Passos Coelho, acho que se pode classificar assim, deu uma ajuda ao Governo e a António Costa, aliviando de alguma pressão por aquilo que aconteceu em Pedrógão Grande? Nesta semana, sem dúvida que aliviou, não é? E, quer dizer, tanto o Ricardo como o Pedro já disseram o essencial. Eu concordo completamente com aquilo que eles estão a dizer. A mim custa-me particularmente porque, entre as pessoas desta mesa, eu penso que sou o maior apreciador de Pedro Passos Coelho. E eu, como apreciador de Pedro Passos Coelho, no sentido em que eu acho que ele desempenhou um papel muito importante e fez coisas bastante corajosas durante o tempo da Troika, é desesperante ver as asneiras que ele faz. Eu uma vez já escrevi um texto chamado Passos, escreve os discursos, porque isto não é a primeira vez. Ele não escreve os discursos. É o jornalismo Parque Mayer. Sabes como é? Foi no Público, edição da Nova Referência Nacional. Tinhas a mão na anca quando escreveu. Passos, escreve os discursos, Porque isso foi o ano passado, quando foi festa do Pontal. Ele também ficou ali atrapalhado no meio de uma declaração, embrulhou aquilo tudo.
E isso, às vezes, este amadorismo dele, que é uma quesmorrice que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender estes improvisos constantes e que se chega ali a um sítio e depois se vá dizer uma barbaridade daquela. Esta supõe uma decisão de usar aquela matéria. Supõe se eu tiver pensado nisso. É inadmissível. No próprio pedido de desculpas, Passos Coelho diz que fez uma alusão a uma situação mais dramática cuja consequência não se confirmou. Exato. É brilhante. Aqui houve a única coisa boa no pedido de desculpas é que foi muito rápido. Eles perceberam muito rapidamente que aquilo... fizemos a asneira grossa, o senhor começou a levar pancada a todo lado. Agora, deixa-me só acrescentar isto, que é evidente que o PS esfregou as mãos, mas também esfregou as mãos com demasiada facilidade e com demasiada felicidade. Isso foi ele nos já aqui temos um diabo parte 2. Olha, este suicídio é o novo diabo. Agora vamos estar nos próximos 7 meses a atirar-lhe com isto à cara. Cada vez que ele falar de incêndios, pumba, suicídio. Aconteceu no debate parlamentar. Não aconteceu no debate parlamentar. Porquê? Porque eu acho, de facto, que isto não é o diabo parte 2. E o Pedro Passos Coelho falhou, de facto, assim, a grande nível esta semana, mas este caso dos incêndios é demasiado grave para poder ser apagado com uma gafe do líder da oposição. E é nesse sentido que eu estava a dizer que eu não acho que o António Costa seja o homem mais que tudo do mundo. Às vezes parece, mas aquilo que lhe aconteceu em Pedrógão Grande já faz dele o ex-homem mais que tudo do mundo, porque aquilo é uma tragédia enorme que não vai passar. Vamos continuar a falar de consequências da tragédia. O Ricardo Araújo Pereira fica ministro do desastre. É a altura de o Pedro Mexia se tornar ministro do 17. E será caso para dizer, Pedro Mexia, que este 17 era um grande 31? É um grande 31, porque embora tenha havido uma entidade a dizer que o Ciresp não falhou, essa entidade foi o Ciresp. O Ciresp esta semana disse que o Ciresp não falhou. Nós lemos nos jornais a chamada fita do tempo, a sequência dos acontecimentos, as queixas dos bombeiros, etc. E não há dúvida que falhou. Portanto, isso parece-me absolutamente a tirar poeira para os olhos, dizer que não falhou. E quer falar da cláusula 17 do contrato da PPP. Pronto, há vários problemas entre o Estado e as entidades que estão reunidas no Ciresp. Temos sabido muitas coisas sobre esta PPP em concreto. Sabemos como é muito duvidoso que um serviço de emergência desta natureza fosse uma PPP. Sabemos como todo o processo da escolha dos parceiros foi muito duvidoso em termos de caderno de encargos, de prazos, que o Tribunal de Contas se pronunciou negativamente numa certa fase, tudo isso, mas já nem vou falar disso. Então, porque isso são processos de intenções, de certa forma. Porquê é que a cláusula 17 do contrato lhe parece relevante? É claro, estou-me a rir, isto não é assunto, não tem graça nenhuma, mas tem uma certa piada. O tema incêndios não tem graça nenhuma. Não, mas esta tem alguma graça, porque as PPPs têm, aparentemente, como todos os contratos, têm cláusulas padrão, que aparecem habitualmente em vários contratos. E há uma cláusula que aparece quando na construção de uma ponte ou não sei o quê, que diz que não se pode responsabilizar aquele serviço em situações de emergência. O que faz sentido para todos os serviços, menos para uns, que são os serviços de emergência. Portanto, tem cláusula que diz que tu tens, aliás... Chama-lhe força maior. A força maior. A força maior diz que há atos de guerra ou subversão, hostilidades ou invasão, rebelião, terrorismo ou epidemias, raios, explosões, graves inundações, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais que diretamente afetem as atividades objeto do contrato, são casos de força maior que, portanto, não estão cobertos pelas obrigações contratuais. Portanto, um serviço que responde às emergências e a terremotos não pode ser responsabilizado em casos de emergência. Não. E mais, atenção, grandes cataclismos. Se uma pessoa tropeça na rua, o Ciresp está tudo bem? Não sei. O Ciresp não funciona no centro comercial Colombo, nem nas Amoreiras, nem no aeroporto, nas garagens é uma chatice. Isso é que eu disse, tropeçar na rua. Na rua. Se tropeça na Colombo, está a pessoa quanto em risco. Mas o que é estranho é que isto foi renegociado várias vezes. De certeza que numa matéria como esta há batalhões de advogados e de parceiros jurídicos
E como é que é possível que este artigo, esta cláusula, que é uma cláusula que se entende que seja uma cláusula padrão em casos normais, é uma cláusula grotesca neste caso? Não há outra palavra. Como é que um serviço de emergência não pode ser responsabilidade em situações de emergência? Isto parece uma coisa daqueles romances distópicos e, portanto, não só sabemos que o sistema falhou concretamente pelas várias razões que foram relatadas por quem estava no terreno e por quem pediu auxílio, etc., como sabemos que o próprio contrato, além de ser muito duvidoso nos valores, além de ser muito duvidoso nos parceiros, tem também esta cláusula ridícula. Quem negociou em nome do Estado não defendeu o Estado. Claramente. Como, aliás, é habitual nas PPP. Eu acho que é uma própria definição de PPP é essa, não é? O que é que se lhe oferece dizer, Ricardo Araújo Pereira, acerca de um contrato que estabelece que, em casos de emergência, é normal que o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal não funcione? Carlos, o que se me oferece dizer é que sou eu que não assino contratos destes. Isto é o meu sonho, não é? Isto é o meu sonho. Olha no casamento, na alegria, na doença, não era... Na alegria e na tristeza. Na alegria, mas não na tristeza. Sim, na saúde e na doença. A não ser que tu a doença... Não me venhas para cá tossir. Eu adorava isto. Eu fiz imediatamente um telefonema indignado aos meus advogados, porque estou farto de lhes mandar contratos para rever e nunca há uma cláusula que diga compromete-me a executar este trabalho, a não ser que haja trabalho para fazer. E era o que eu queria. Eu acho que faz falta... Às vezes a gente diz das crianças que são mimadas e tal, não dão valor ao dinheiro, tu não dás valor ao dinheiro. Era preciso alguém ter essa conversa com o Estado. Senta-te aí. O senhor que negociou isto, sente-se, faz favor, escute. Isto custa a ganhar. Portanto, contratar um serviço de emergência, que é muito bom em tudo, menos em emergências... Se calhar pensávamos melhor. É mau negócio. Quem é que competiria defender-nos, em nome do Estado português, de um contrato deste tipo, João Miguel Tavares? É o próprio Estado português, mas o problema, sim, isto tem caras, não é? E são as caras de sempre, como o Pedro estava a dizer, não é? Quando nós vamos olhar para os CIGESPs, lá vem, os SNLs, os BES, as PTs, todas. O problema é que, provavelmente, quem naquela altura nos estava a ir ao bolso e a tentar roubar, pensava apenas que nos estava a tentar roubar. Mas o problema destas coisas é que não nos estão só a tentar roubar. E depois há uma linha perversa que passa pelo nosso bolso, mas que depois acaba naquelas pessoas a morrerem queimadas naquela estrada. E isso é a mais triste gravidade de um contrato como este. Agora, responsáveis. Sim, os responsáveis começam na altura do governo, ainda começam na altura de Durão Barroso, passam para Santana Lopes, foi no governo dele, já 3 dias depois de ter perdido as eleições, que este contrato do Ciresp foi assinado, e depois passam para o governo seguinte, o governo de José Sócrates, mas cujo ministro da Administração Interna era António Costa. E o contrato do Ciresp, que está neste momento em vigor, foi um contrato que foi assinado por António Costa. E, portanto, isto é uma coisa que o atinge diretamente. Em 2016. Está bem, com certeza. Mas foi naquela altura que ele entrou, não é? Mas foi naquela altura que ele entrou em vigor, aliás, porque António Costa, e a meu ver e bem, começou por colocar um travão no Ciresp, mas acabou por aceitar depois de uma pequena renegociação. Portanto, isto é uma coisa que vai diretamente acertar no Primeiro-Ministro. E é incompreensível. Atenção, sente que temos também de ter cuidado de não transformar o Ciresp também no bode expiatório de tudo o que mal está a acontecer. Porque ainda vai ser essa também. Agora, de repente, o Ciresp, aquela coisa horrível do Ciresp. Não é só o Ciresp. É o Ciresp, é a proteção civil, é a maneira como as coisas todas estão organizadas. Sim, e há quantidade de incompetências ali é enorme. E amplamente reportado já na imprensa, um conflito aberto entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Proteção Civil. Como é que vê este conflito entre dois organismos tutelados pela Ministra Constança Urbano? Vejo da mesma maneira no recreio da escola. Foste tu, não foi ele que começou, não foi ele que começou, não foi ele que começou, é assim. É velho como o mundo. O que é que nós esperamos que isso fique no recreio da escola? Mas não, e depois são instituições desta dimensão. Agora, como todos falharam, verdadeiramente todos falharam. Aquilo tudo é inacreditável. À medida que nós vamos sabendo mais pormenores daquela tragédia, é inacreditável. Não é possível que haja 2 caminhões que são os únicos quando falha o Ciresp, podem ir para o local, que um esteja com uma antena avariada desde Fátima, desde que o Papa cá veio porque partiu uma antena e não conseguiram substituir, e o outro que estava a cargo da PSP estava em reparação na garagem, estava a fazer revisão. Num dia de alertas
amarelos, que toda a gente sabia que era um dia terrível de incêndios. E onde é que está a única caminhoneta que funciona para o caso do Ciresp, que falha sempre, falhar? Está, não sei, deve estar a ver se as rodas têm pressão. E foram compradas também 2 carrinhas por €500 mil que não têm antena. Não têm antena para ligar ao satélite. É mau demais. É mau demais. E há outras coisas em acumulação. Nós ainda vamos falar também neste programa. O Pedro Mexia fica assim Ministro do 17 e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para agradecer a presença aqui atrás de nós destes nossos assessores. Muito obrigado por terem vindo. Muito bem pagos. Os assessores do Governo Sombra. Não é? Muito bem pagos. Não há remodelações, como é público, no Governo Sombra, mas remodelamos semanalmente. É uma originalidade nossa, a equipa de assessores. E relembro que quem quiser vir até cá a Luz de Baixo, num sábado à noite, pode inscrever-se no site da TVI para o efeito, tem lugar marcado, é muito bem-vindo e estamos à espera de mais inscrições. A frase "quem quiser vir aqui a Luz de Baixo num sábado à noite" é capaz de ser o pior slogan promocional turístico da história. Porquê? Não vês maravilhas em Luz de Baixo? Não há boas razões para vir a esta hora àquela Luz de Baixo? Sim senhor, retiro o que disse. Bom. Então, adiante. Agora, o João Miguel Tavares vai explicar-nos porque é que se sente macumbado. E a macumba está a dar efeito, João Miguel Tavares? Está. Eu acho que estou a ser lá alvo de magia negra. Estou muito quebrado depois destas notícias, mais uma vez. Quero falar das mais recentes revelações ou acusações do porta-voz do Futebol Clube do Porto ao Benfica, com a revelação de uma troca de e-mails que envolve, desta vez, o próprio presidente Luís Filipe Vieira. Exatamente. Sim. E qual é o problema? O problema é que já não estamos aqui a falar de pressões sobre árbitros e delegados. Não. Estamos a falar do general Nhaga. Estamos a falar do general Nhaga. O general Nhaga, antigo comissário... Vocês já repararam, isto não foi muito salientado, mas eu trago para aqui este assunto porque me parece relevante, que, invertendo as sílabas do general Nhaga, do nome Nhaga, há uma mensagem oculta nisto. Achas isso? Dá ganha? Ganha. Sim. O general ganha. E ele ganhou, de facto. Parece que ele ganhou. O que veio a público é que o Benfica terá negociado com um bruxo guineense, este general Nhaga, comissário de polícia, ex-comissário, creio que é ex-comissário, ex-comissário da polícia da mas bruxo nas horas vagas. Sim. E que teria uma tabela de preços por objetivos. Posso dizer a tabela? Por favor, isto faz parte. 100 mil euros pelo título de campeão nacional. Exato. 5 mil euros pela Supertaça. Pela Taça de Portugal e pela Taça da Liga, 5 mil cada um. E 10 mil euros por cada vitória na primeira fase da Liga dos Campeões. Se entrasse na fase a eliminar, seriam 30 mil euros por cada vitória. Pronto. Isto era... Sim. É o que o general Nhaga terá apresentado. Sim, apresentado. E atenção, eu vi um contrato assinado, pelo menos a reprodução do contrato assinado, e dizia lá, general Nhaga e o Rui Gomes da Silva, aquilo estava lá assinado. Eu quero saber o que é que o Rui Gomes da Silva tem a dizer sobre isso. Eu já sei que houve desmentidos da parte de Luís Filipe Vieira, que também foram desmentidos muito vagos, do género, o nosso bruxo é o Rui Vitória. Mas enfim, eu quero começar por fazer um pedido a António Costa, que é, se calhar até para a Câmara, da próxima vez que for preciso renegociar o Ciresp, chamem o general Nhaga. Se o general Nhaga... Eu acho que não pode ser. Não pode? O PAN vai opor-se. Isto mete galinhas mortas. Mete galinhas mortas, é verdade. O general Nhaga parece que utiliza bagaço, panos vermelhos, sacrifício de animais e ofrendas de comida. Sim, tudo com coisas que uma pessoa gosta. Bagaço, sacrifício de animais e ofrendas de comida. Não, é indiscutível. Agora... Por amor de Deus, nós na semana passada já aqui falámos do apito e do apito encarnado. Aquilo é desagradável. É chato. Provavelmente há coisas ali que até são ilegais e podem vir os tribunais. Mas tentar convencer árbitros a favorecerem o nosso clube é uma coisa que faz sentido. Não é? Quer dizer, oferecer prostitutas para dormirem por árbitros, para não verem penaltis, é feio.
Mas faz sentido. É uma coisa, é trafolhice da boa. É boa trafolhice. Quer dizer, é trafolhice, dá prisão, mas a gente diz, olha, lá está, é uma trafolhice que faz sentido, como assaltar um banco com uma caçadeira. Mas, por amor de Deus, bruxaria. E bruxaria, quer dizer, mas mesmo a própria bruxaria, há bruxaria séria. Há bruxaria séria. Há bruxaria. E eu acho que tem que haver seriedade na bruxaria. Porque uma coisa é um tipo decapitar uma galinha, como o Futre disse. O Futre disse, eu conhecia lá no Porto, havia um bruxo, que durante muito tempo... Isso não é bruxaria, isso é cabidela. Exatamente. Havia um bruxo que era o senhor Delano Vieira e o Futre disse, eu realmente fui para uma praia, eu realmente fui a uma praia com o senhor Delano Vieira e havia até umas galinhas decapitadas e nós fizemos para lá umas coisas. Pá, porreiro, mas ao menos o homem foi para a praia com o Delano. Isto é a partir da Guiné-Bissau. A partir da Guiné-Bissau, o general Nhaga... Não, foi por Skype. O general Nhaga faz umas cenas na Guiné-Bissau e depois é assim, se o Benfica ganhar, passa a pagar mais 10 mil. Ganhou este, então é mais 10 mil. Porque o contrato dizia, se vencer 10 mil, se vencer 10 mil. Eu quero ser o general Nhaga. Porque assim, eu prometo a Luís Filipe Vieira que também sacrifico animais lá na minha bancada e estendo panos vermelhos e abro uma garrafa de tinto. E se o Benfica ganhar, passa para cá 10 mil. Bagaço, pode ser bagaço, aguardente. Mas juntamos-nos todos aqui, trazemos aguardentes, fazemos aqui um sacrifício em direto. Se o Benfica ganhar, passa para cá 50 mil. Se perder, não é preciso pagar nada. E se ganhar, passa... Temos a cláusula 17. Temos a cláusula 17. E é isto. De acordo com a notícia do Correio da Manhã... E é isto o meu clube. E é assim, e então, pega lá, só para finalizar. É que diz que há dois contratos. Um, da época passada, aparentemente 100 mil euros, que se diz que, e o próprio general Nhaga diz que não recebeu nada, mas aparentemente, na época anterior, há um de 75 mil euros que estava assinado e é capaz de ter sido pago. Eu imaginar que as minhas cotas do Benfica, que eu sou sócio, vão para o general Nhaga. Eu ando a pagar cotas para o general Nhaga. E, general Nhaga, força aí. De acordo com a notícia do Correio da Manhã, a direção do Benfica terá negociado com o general Nhaga e tentou baixar, cada vez que alguém diz Nhaga, o Pedro Mexia ri. Tem graça, que peço desculpa. Eles na Guiné-Bissau também Dito acham... como o João Miguel diz, tem muita graça. Na Guiné-Bissau eles também acham que Mexia é bizarro. Com certeza, até cá. Ora bem, o Benfica terá tentado baixar o preço do título de campeão dos 100 mil euros pedidos pelo general Nhaga para 75 mil euros. Perante um objetivo tão importante para o Benfica, regatear o preço, Ricardo Araújo Pereira, não revelará falta de ambição? Carlos, eu não sei o que é que é dizer. Porque... Quer dizer, tu saberias o que havia a dizer se não fosse o Benfica. Não, é precisamente por isso que eu não sei, porque eu sou... Apoia também trafolhice da boa, como eu, tentem corromper árbitros, mas Macumba não. Não, eu isso também não faria, mas eu acho que isto, de facto... Eu sou um benfiquista irracional, não é? E toda a gente sabe disso, mas... Vamos lá ver. Bruxo, é o Humpty-Dumpty. Não é isso. É irracional, mas não é bem... Você ouviu dizer que não fazias a barba no dia dos jogos. É que a minha questão é esta. Eu até... O meio do futebol está todo contaminado com superstições e tal, ao nível dos jogadores, às vezes dos treinadores, ao nível da cúpula dirigente. Acho mais estranho. E, sobretudo, acho estranho gastar dinheiro em crendices absolutamente idiotas quando eu já levo para todos os jogos as minhas cuecas da sorte. Isto é de graça. E continuarei a fazê-lo. Agora, pagar ao bruxo? Mas o que é isto? A minha questão é, eu acho que este caso tem aqui 2 ou 3 incongruências lógicas, quer da parte do Porto, quer da parte do Benfica. Porque esta história é só ridícula, não é? Isto não tem nenhuma gravidade legal. Não. Mas eu acho que do ponto de vista da coerência lógica, eu acho que ataca um pouco a tese do Porto, porque então um clube que tem os árbitros na mão, que tem os árbitros todos controlados, vai pagar a um bruxo? Para quê? Isto é uma coisa que um país que tem armas nucleares vai investir em 2 fisgas.
Não faz muito, quer dizer, não faz muito sentido. Agora, da parte do Benfica, lamentavelmente, eu sou daqueles benfiquistas que distinguem bem o que é o Benfica e o que é o presidente do Benfica ou os dirigentes do Benfica. E desse ponto de vista, quando eu estou em casa e ouço as declarações do presidente do Benfica, e também me parecem incongruentes do ponto de vista da lógica. Porque o presidente do Benfica o que diz é o seguinte: é mentira, não há bruxo nenhum. Sugerindo que os mails são falsos. A seguir, diz: o Benfica investe em informação, não é em crime informático, sugerindo que o Porto cometeu um crime informático. Ora, a gente tem que escolher, das duas uma. Ou os e-mails são verdadeiros e aí houve um crime informático, ou os e-mails são inventados e aí não há crime nenhum. Alguém inventou uns e-mails. Agora, se eu sei que vieram à minha caixa de correio roubar-me, eu digo: alto, crime informático. Se me apresentam e-mails que eu nunca escrevi, que são falsos, eu digo: não é crime informático, são e-mails falsos. As duas ao mesmo tempo é que é difícil. Isso é que eu não percebo. O presidente do Benfica, ainda na relação por e-mail, presumo, com o general Nhaga, terá questionado o feiticeiro guineense quando o Benfica levou 4. O feiticeiro É como nem resumos das novelas, pá. Nosso LED não dá para levar a sério, pá. O Benfica levou 4 do Borussia Dortmund. Lembra-se disso? Lembro, infelizmente lembro, claro. E o Luís Filipe Vieira terá enviado ao general Nhaga um e-mail a perguntar, e passo a citar o que veio a público: o que passou-se? Eu também... Eu li isso e talvez se justificasse uma próclise, como aquilo que acabei de fazer, aliás. Embora não seja dos casos em que a ênclise está flagrantemente errada, não é? Se o verbo estivesse no futuro, estaria flagrantemente errado. O que passará-se? Isso seria... Isso é flagrantemente errado. O que passou-se... Enfim, soa mal e é possível que esteja errado. Não é flagrantemente... Pode-se dizer, passou-se o quê? Sim, mas uma vez que se está a tratar com um bruxo, não sei se já leram anúncios de bruxos no jornal. Basicamente o que eles dizem é isso. Desfaça a amarração, passou-se que a pessoa amada vai... Em princípio isto é linguagem de bruxaria, não é? Houve quem dissesse ao longo da época, pelo que aconteceu em alguns jogos, que Rui Vieira tinha uma grande vaca leiteira. Rui Vitória. Tinha uma grande vaca leiteira. Não é de certo modo decepcionante, Ricardo, chegar à conclusão de que afinal se calhar eram só galinhas mortas? Carlos, eu repare, se matar uma galinha... É que o Brian Ruiz, já pensaste que se calhar o Brian Ruiz falhou o pontapé por causa do general Nhaga? Pois é. É porque, de facto, atenção, o pontapé do Brian Ruiz, a gente pode, de facto, há ali bruxaria. Mas... João Miguel, vamos lá ver. O meu problema com isto é... Eu ainda não percebi, por causa das justificações, eu ainda não percebi se isto é verdade, ou se é mentira. Se é verdade, quer dizer, não tem mal nenhum, acho que, quer dizer, um clube gastar, ao que parece, milhares de euros em bruxaria. A cláusula do relatório e contas é que aparecerá? Pois não sei. Na famosa cláusula, outros. Diversos é onde entram as galinhas. Ortona. Agora, o presidente do Benfica sempre disse, e eu gostava de acreditar que sim, que o Benfica tem uma estrutura altamente profissionalizada. Mas ele não descura isso. Se calhar vai a todas. Ele quer a estrutura e aposta nos jogadores, mas vem os bruxos, vai tudo. Em princípio... Mas eu vou bater à porta do Estádio da Luz, porque se calhar eu também... Em princípio, uma estrutura altamente profissionalizada e bruxos não se usa na mesma frase. Não se usa na mesma frase. Embora, lá está... O facto, se aquele contrato é verdadeiro, aí há alto profissionalismo, porque tem um clausulado. Sim. Houve advogado ali. Houve advogado, sim. Isto de superstições no mundo do futebol é uma coisa que já vem de longe. Ficaram célebres figuras como Zandinga, o bruxo de Faf, quem não se lembra do professor Alexandrino. E há até casos documentados, como este, de Mestre Alves, numa entrevista ao Porto Canal, em 2007, com casos muito concretos. Por exemplo, o Futebol Clube Porto, Passos Ferreira.
penúltima jornada do campeonato. Na penúltima jornada estava o Sporting em primeiro e estava o Porto já em segundo lugar. O que é que eu tive de fazer aí? Eu à meia-noite fui a Passos Ferreira. No sábado, chovia torrencialmente. Foi lá bloquear os jogadores de Passos Ferreira e pôr a nossa equipa, o Futebol Clube Porto, no auge. E eles marcaram um golo, mas nós também marcámos. Aquilo foi, nem se sabe como, mas ela entrou. O que interessa é que ela entrou. Viemos com um empate. Na última jornada, e se tiverem a perceber, o Desportivo das Aves leva para o campo de futebol um anão. Que ninguém se apercebeu disso. Sinceramente, não vi Estavam a fazer o aquecimento, o Desportivo das Aves, e estava lá dentro um anão. E eu virei-me para uma pessoa e disse: aquele gajo está ali. Então, eu tive de fazer outro trabalho para bloquear o Desportivo das Aves. O Desportivo das Aves, nos primeiros 5 minutos, podia marcar 2 golos. Que falharam. Em que o Porto marca o primeiro e eles empatam. E estávamos nós automaticamente já no segundo lugar. Ou seja, a fazer fé neste testemunho de Mestre Alves, o Porto pode agradecer ao Mestre Alves o título de campeão na época de 2006-2007. A coisa lá se resolveu na segunda parte, depois ele continua a contar, com muitos pormenores, com muito palavreado. Não volta a falar do anão, posso garantir, porque senão tínhamos continuado a ouvir. Não há interferência do anão neste jogo, graças ao Mestre Alves. Vê vantagem, Pedro Mexia, em importar produto estrangeiro nesta matéria de bruxedo, ou preferia que a coisa se resolvesse, como noutros tempos, com produto nacional? É assim, há aqui duas coisas. Mas eu devo dizer que eu não tenho nada contra este tipo de trabalho, desde que seja gratuito. E ele diz que é gratuito. Sim, ele diz que fez, mas não achas discriminatório para o anão? Agora, não, desculpa, mas isso foi o Desportivo das Aves que chegou sujo. Porque o homem tinha aquilo tudo bloqueado. E nisto eles metem-lhe com o anão à má fila. Ele não tinha aquilo previsto. Ele teve que fazer depois, teve que mudar de estratégia. Agora, gratuito, sim, senhor, façam o que quiserem com anões. Agora, se custa milhares de euros ao meu clube, que a gente podia estar a empregar, a pagar a um jogador ou assim, uma coisa, gente que chute mesmo na bola, estás a perceber? Já me parece desagradável. Não, a bruxaria não. Começámos com acusações de ilegalidades. Eu, aliás, a semana passada, e a reação a isto, estava preocupado porque havia ali acusações que, ainda por cima, o Benfica não desmentiu propriamente, limitou-se a acusar o Porto de pirataria informática, e que são inquietantes. E eu, como disse a semana passada, nunca ponho mãos no fogo por dirigentes desportivos, incluindo os do meu clube. Mas passámos da acusação de crimes e de coisas sérias para bruxaria. A bruxaria, por um lado, como já estes exemplos e outros conhecemos, é bastante habitual no mundo do futebol, e não sei se alguém tem telhados para tirar este tipo de pedras. Depois, além do mais, eu queria este contrato com o Bruxo renegociado, porque a taça da Liga não vale 5 mil euros. O campeonato ainda vale, mas a taça da Liga, 5 mil euros, é muito caro. E, portanto, quando começaram a revelar informações, algumas de facto muito sérias e que devem ser investigadas pelas autoridades, e depois estas, lembro-me de um livro que uma vez folhei numa livraria chamado O Lado Obscuro de Adolf Hitler. Eu achei que não era preciso escrever um livro para isso. E depois a tese do livro era que Hitler era gay. E o que eu acho estranho é chamar isso o lado obscuro, porque é do género. Ele até era um bom rapaz, mas vejam lá que lhe deu para isto. E, portanto, eu não percebo como é que quem quer atacar o Benfica, e acho bem que o faça se tem dados para isso, independentemente da questão da pirataria, o acuse de crimes. Isto da bruxaria, do ponto de vista de quem quer revelar podres, acho que só rebenta nas mãos de quem quer apresentar este caso. O resto, espero que as autoridades competentes investiguem. Como alguém dizia aqui há uns dias, se a macumba desse resultado, o campeonato da Bahia no Brasil acabava sempre empatado.
Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se macumbado. Agora temos de acelerar o passo. O Pedro Mexia declara-se drone e também se sente uma ameaça para a segurança aérea. Pedro Não, muito Mexia. rapidamente, porque nós estamos a dizer, bom, está a haver uma série de problemas da segurança dos cidadãos e de ameaças e de problemas, alguns antigos e outros novos, e o dos drones é um problema não só novo, como crescente. Tem havido... Só este mês já houve 7 incidentes com drones a passar muito perto de aviões comerciais. Exatamente. Que se aproximavam E os drones aeroporto. não vão diminuir, vão aumentar, quer para uso recreativo, quer para uso comercial, etc. Claro que há algumas regras de altitude. Sim, são proibidos a mais de 120 metros de altitude nas imediações de aeroportos, mas isso não está a ser respeitado. Sim, isso não está a ser respeitado. E depois há uma... Mas não há, aparentemente, essa era uma das polémicas que apareceu esta semana nos jornais, que não havia um registro obrigatório. E, portanto, é mais um daqueles casos em que se vai detectar um choque, que eu acho que é um choque falso, entre a propriedade privada e a segurança pública. Não há verdadeiramente esse choque. A segurança pública prevalece sobre a propriedade privada. Eu não posso ser um bombeiro que não passa pela minha casa porque a casa é minha para ele ir apagar um fogo ao lado. Portanto, esse conflito de interesses não há. E, portanto, a legislação tem que ser muito estrita, não só porque há pessoas que o fazem sem noção, por negligência, mas o que nos têm dito as pessoas ligadas à aviação é que há pessoas que o fazem propositadamente, não necessariamente para causar acidentes, mas pelo menos para aparecer nas notícias. E, portanto, nós estamos aqui a falar de um assunto que neste momento é um assunto curioso, mas pode vir a ser trágico, e era bom que houvesse, como nos incêndios, que se pensasse antes da tragédia. Se um dia destes lhe oferecerem um drone, que utilização é que imagina que pode dar-lhe Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu não tenho uso nenhum para dar a essa giga-joga. E esta brincadeira, que pelos vistos está a tornar-se frequente, eu gostava mesmo enfim, que o Estado me desse condições para eu ir com uma caçadeira para o pé do aeroporto a bater drones. Gostava disso. Eu se vejo uma destas geringonças, eu gostava de lhe dar uma A palavra geringonça pode, sim, neste contexto... Mas esta especificamente eu gostava de lhe dar uma chumbada. De outra maneira. Uma chumbada. Outra questão grave de segurança. O roubo de material de guerra. Exato. Esta semana em Tancos. Soube-se esta semana, não quero dizer que tenha sido esta semana, nos paióis de Tancos. É caso para ficarmos alarmados, João Miguel Tavares? Ligeiramente, não é? Eu confesso. São só lança-granadas. Não, é isso. Eu confesso, quando vi a primeira notícia, aquilo foi uma coisa meio despercebida. A primeira notícia dizia 120 granadas ofensivas e 1.500 munições. Exatamente. Mas depois o Diário de Notícias acrescentou, garantindo que foi mais do que isso, foram também roubados 44 lança-granadas e 4 engenhos explosivos prontos a detonar. E como é que isso aconteceu? Aparentemente, entre outros pormenores que não se sabe ainda, parece que a vedação era frágil e que a videovigilância estava inoperacional. Há 2 anos. Onde é que nós já ouvimos isto? Mas tirando isso estava tudo bem. Tirando isso estava tudo impecável. Tudo impecável. Mas eu ainda hoje li no jornal que os 44 lanças-granadas, que cada menino daqueles pesa para aí 100 quilos. Ok. Não deve ter sido uma coisa de 5 minutos, não é? De ir, ou seja, entrar e sair. Aquilo não foi lá um soldadito que chegou lá e palmou umas coisas e colocou debaixo do casaco. Aquilo teve que ir para lá um caminhão tigre roubar aquilo. Aquilo não se leva às costas. Foram demitidos 5 comandantes, entretanto, este sábado. Sim, 5 comandantes, mas este caso... Para não interferirem no processo de investigação. Mas este caso começou levezinho. Eu acho que ao longo da próxima semana vai ganhar tração, porque isto é uma coisa gravíssima. Pareceu-lhe pertinente a observação do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, ao dizer, depois de admitir a gravidade do caso, disse que não se trata da maior quebra de segurança do século. É, sim, do século. Não, talvez não. Ufa, olha, não é a maior de sempre. É possível que durante a Segunda Guerra Mundial tenha havido maiores quebras de segurança, não digo que não. Agora, A Segunda Guerra Mundial já foi no século passado. não é dos últimos 100 anos, então? Não, do século. Do século XXI, é isso? É só muito bem, eu pensava que é dos últimos 100 anos. Não faço ideia, mas se calhar o Sr. Ministro pode nos esclarecer. Agora, seja de quando for, eu não tenho memória de... Quer dizer, falava-se depois do 25 de Abril, tinham sido distribuídas umas G3, mas
Imaginem depois do 25 de Abril andaram a distribuir lanças-granadas. Pá, isto é o quê? E com explosivos destes, qualquer dia faz alguém explodir. Vamos ainda voltar a falar deste Com certeza que vamos. para a semana. Imaginem que de repente faz alguém explodir alguns na Europa com explosivos roubados do exército português. Isto é uma coisa de uma gravidade enorme. Vai continuar na ordem do dia. É a altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta orgulho. Orgulho, porque... E preconceito? Não só orgulho neste caso, porque aquela expressão do orgulho de ser português sempre me pareceu uma expressão um bocadinho estranha, até porque nós não escolhemos o sítio onde nascemos, e sobretudo porque as pessoas se orgulham de ser portugueses em coisas às vezes palermas. E nós temos realmente, hoje comemoramos uma coisa em que temos de facto, devemos ter orgulho em ser portugueses, que é os 150 anos da abolição da pena de morte, em que Portugal foi um dos primeiros países onde isso aconteceu. A pena de morte hoje em dia está cada vez mais está em franco recuo em termos de número de países que a aplicam, de número de condenações, no número de execuções. Os países que a aplicam, vê-se aquela lista e também são países que não se recomendam, e depois no meio daquilo os Estados Unidos, é uma vergonha para os Estados Unidos verem-se naquela lista, e este de facto é um dos momentos da nossa história que nós nos devemos orgulhar. O João Miguel Tavares decreta a sopa dos banqueiros. A sopa dos banqueiros, que é o meu tema favorito para falar desta negociata entre o Montepio e a Santa Casa. E aparentemente foi já assinado um memorando, que não é um negócio final, mas em que as duas partes admitem que estão a negociar. Ora, é triste, é um negócio vergonhoso e, por amor de Deus, eu espero que a Santa Casa de Lisboa não agarre em dinheiro que é para usar com pobres e desvalidos e de repente agarrem em 100 milhões, 150 milhões ou 200 milhões ou o que for para o enfiar dentro de um banco, mais um banco problemático. Ou no dinheiro da solidariedade. Ou então exatamente. Para a União das Misericórdias. A União das Misericórdias também se fala, não é? A União das Misericórdias para a qual o dinheiro que ali foi reunido no pavilhão Atlântico vai diretamente, também é um dos nomes que se fala para entrar no Montepio. E francamente, as misericórdias em Portugal têm mais que fazer do que estar a ajudar banqueiros. O Ricardo Araújo Pereira decreta sobriedade. Sobriedade gostava que houvesse, porque... Tem alguma coisa contra a alcoolemia? Quer dizer, tenho quando redunda em espatifar coisas. E ao que parece está a haver uma moda agora bastante intensa de turistas ingleses em Albufeira bêbados e à pancada uns com os outros e a escavacar coisas. Acho que é uma falta de educação da parte dos ingleses, porque toda a gente sabe que para onde a gente manda os nossos turistas bêbados e arroaceiros é para Torremolinos. Vou para lá também, vou para lá. Está concluída mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.